Havia falado sobre retenção da carteira nacional, né, de habilitação por dívidas em uma entrevista aqui. O que mudou dessa entrevista para cá? Bom, Cláudio, a situação é a seguinte. Lá em 2015, estamos falando, portanto, de 8 anos atrás, né, um pouco menos, porque quase 8 anos atrás, lá em 2015, o Código de Processo Civil entrou em vigor, o atual Código, e ele prevê lá no seu artigo 139, inciso 4º, a previsão de medidas atípicas para coerção dos devedores. Medidas atípicas, elas são todas as formas, além da penhora de bens, a penhora de bens é uma medida típica. A medida atípica são todas as formas que o juiz pode utilizar para, sem destruir, sem ofender a dignidade do devedor, forçá-lo a efetuar o pagamento. São formas de pressão. A lei não fala em retenção da CNH. A retenção da CNH é a que mais se utiliza, mas não é a única forma. Lá no início, tu me perguntou o que muda, né? O que mudou? A lei é a mesma, só que vários tribunais do país eram muito resistentes em aplicar essas medidas. Outros tribunais estavam numa posição intermediária, que é o caso do Rio Grande do Sul. Aplicavam a medida atípica, pode ser a apreensão da CNH, que a gente usa como exemplo que é o mais comum, mas pode ser qualquer outra coisa. Apreensão do passaporte, proibição de viajar de avião em voo nacional para viagens a lazer. Teve decisões já antigas, né, não é comum, mas já proibindo a pessoa de ter TV por assinatura em casa. Medidas atípicas são formas de cercear algum direito, alguma área da vida do devedor para fazê-lo pagar aquela dívida, para constrangê-lo a pagar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estava numa posição intermediária. Ele aplicava essas medidas de maneira excepcional. Depois de exauridas todas as formas de execução, depois de tentar por muito tempo, ele aplicava. Santa Catarina e o Distrito Federal sempre foram muito mais rigorosos. O devedor vai pagar? Não vou pagar. Vamos ver se tem algum bem penhorável. Não tem bens penhoráveis. E com muita frequência, então a gente vai começar a apertar a tua vida. Santa Catarina e Distrito Federal têm uma postura mais agressiva em favor do credor. E o tema não havia sido levado até o STF, Cláudio. E muitas pessoas defendiam que isso seria inconstitucional, mas a discussão ficava sempre por aqui, no primeiro grau, no tribunal aqui e ali, e tinha essa dúvida. E eu considero isso um erro estratégico da advocacia, considero um erro muito grave, estrategicamente falando, quando o advogado leva para uma corte superior um tema cuja a postura já é a seu desfavor. E foi o que aconteceu. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, com o modelo atual, e o STF disse, o ministro Alexandre de Moraes disse, esta ação é um absurdo. O ministro Luiz Fux também trouxe argumentos pesados, dizendo, não, está lá no Código de Processo Civil e pagou, contraiu uma dívida, tem que pagar. Se não pagar, é justo que o judiciário aplique essas medidas. Então, era previsível isso. E aí, com esta decisão, agora do STF, os credores ganharam força. E os tribunais e juízes que tinham dúvidas se deveriam ou não deveriam aplicar essas medidas, agora têm uma decisão do STF influenciando neste sentido. Então, o que mudou? A lei é a mesma, as regras são as mesmas, mas a tese mais rigorosa em favor dos credores ganhou uma força muito grande.